infelizmente é isso, esses casos de uso de inteligência artificial para manipulação de imagens de menores de idades, para criar imagens pornográficas, têm sido cada vez mais comuns, inclusive no ambiente escolar. A gente tem acompanhado aqui pelo G1 já há alguns meses o aumento desses casos com a ajuda das afiliadas do G1 pelo Brasil e tem sido assustador. Além do número de casos aumentarem, o número de vítimas é cada vez maior também. Então, a gente teve um caso registrado no ano passado, no Rio de Janeiro. Eram 20 alunas, mais ou menos 20 alunas que foram vítimas desse tipo de montagem. Aí teve um caso mais recente que foi registrado em setembro desse ano. Já eram 30 alunas que passaram por esse mesmo tipo de violação. E agora a gente está acompanhando mais recentemente um caso em Itararé, no interior de São Paulo, que mais de 40 pessoas, pelo menos 40 pessoas, foram vítimas desse tipo de montagem. E aí a gente está falando de um tipo de violência que tem acontecido no ambiente escolar. Então, é muito preocupante, a gente tem acompanhado por aqui e fomos olhar um pouquinho, né, para os detalhes desse tipo de ocorrência que, infelizmente, são tão tristes. A gente está falando aqui de uma maioria de vítimas que tem de 13 a 17 anos, né, de escolas que não estão preparadas para lidar com esse tipo de violência e do uso da inteligência artificial, que tem sido um artifício tão recente, tão novo, para coisas tão maléficas quanto essa, né? Então, a gente precisa ficar de olho nesse tipo de coisa, só que, infelizmente, a gente não sabe ainda onde que isso vai levar. Estamos acompanhando por aqui. Essa tecnologia está muito avançada para o pouco de reação, a reação está aquém da tecnologia avançada. A sociedade não está sabendo, não está reconhecendo e nem sabe como lidar, Flávia, com esse tipo de situação. Essa história é muito preocupante. Outro dia a gente comentava aqui no Estúdio I sobre aquela quadrilha, né, com aquela operação mega no Brasil inteiro da Polícia Federal em relação à exploração sexual, pornografia infantil, e havia componentes, e a delegada que nos deu entrevista falava disso, né, da inteligência artificial e inclusive da cooptação de adolescentes para para a produção desse tipo de conteúdo, né, ou armazenamento e difusão. Tem um eixo que é de fato de investigação, caso de polícia, crime. Outro eixo que tem a ver com educação, papel de família, de escolas, em relação a alertar, sobretudo os adolescentes, em relação a esses perigos de serem cooptados e de, eventualmente, sem ter noção da gravidade do que eles estão produzindo, de fato, produzirem esse tipo de conteúdo e se tornarem criminosos. É um problema muito grave e acho que envolve Ministério da Educação também, afora a polícia, envolve política pública de educação, Sadia.